Não tenho certeza de nada, mas a visão das estrelas me faz sonhar. Vincent van Gogh. Há dias em que acordar parece um esforço sem recompensa. O corpo se move, mas a alma continua deitada. Nada encaixa, nada responde, e o tempo parece apenas passar por dentro da gente, sem deixar rastro de sentido. Você olha ao redor e tudo continua igual, mas por dentro, tudo desmoronou. E talvez o mais difícil não seja a dor, mas o silêncio dela. O silêncio de não ser visto, de não ser compreendido, de não encontrar lugar. Van Gogh conheceu esse lugar, não como um momento, mas como morada. Ele viveu não em busca de sucesso, mas em busca de sentido. E muitas vezes, esse sentido só aparecia quando ele pintava, quando transformava sua dor em cor, quando, mesmo sem entender, colocava para fora o que o mundo não queria ver. Van Gogh não foi gênio enquanto viveu. Foi estranho, incômodo, inadequado. E mesmo assim, continuou. Mesmo assim, pintou. Este vídeo não é sobre arte, é sobre alma, sobre aquela parte sua que ainda respira mesmo quando tudo parece apagado. Não importa se você pinta, escreve, anda, chora em silêncio ou apenas observa o céu. O que importa é esse movimento interno de continuar, mesmo sem certeza de nada. O que importa é essa pequena chama que insiste em não apagar, mesmo quando tudo à sua volta parece feito de vento. Talvez você esteja se sentindo exatamente assim agora, vazio, sem norte, sem chão. Como se o mundo tivesse te esquecido. E talvez tenha mesmo. Mas a boa notícia é, você ainda está aqui. E enquanto você está aqui, há algo pulsando. Algo pedindo espaço. Algo querendo nascer, mesmo dentro da escuridão. E a vida de Van Gogh pode ser o mapa que te ajuda a entender que a dor, às vezes, não é um fim, mas uma linguagem secreta, um código, um caminho. Quando nada fizer sentido, não corra, não lute contra. Sente-se por um instante e ouça. Ouça o que sua alma está tentando dizer. Talvez ela não queira respostas agora. Talvez ela só queira ser reconhecida, como Van Gogh queria, como você precisa, porque às vezes, só saber que você não está sozinho já é suficiente para seguir mais um dia, e mais outro, até que, sem perceber, você esteja pintando de novo, mesmo que em silêncio, mesmo que ninguém veja, mesmo que ainda doa. Van Gogh não cabia no mundo, e não porque fosse menor, mas porque sentia demais num mundo que insiste em sentir de menos. Desde jovem, ele tentou encontrar um lugar onde pudesse existir inteiro. Buscou nas palavras da religião, nos vínculos da família, no esforço pelo trabalho, no desejo de amar. Mas nada parecia aceitá-lo por completo. Sempre havia um excesso, um exagero, uma intensidade que os outros achavam difícil de suportar. E com o tempo, ele começou a ouvir o que o mundo dizia, que ele era o problema. Mas o problema nunca foi sentir demais. O problema foi nunca ter encontrado alguém que suportasse ficar ao lado disso, sem tentar consertar, sem tentar mudar, sem tentar reduzir. Van Gogh viveu em um silêncio emocional quase absoluto. O tipo de silêncio que não vem da ausência de som, mas da ausência de compreensão. Ele escrevia cartas, pintava sem parar, desenhava noites inteiras. E mesmo assim, ninguém o escutava de verdade. Ninguém enxergava o que ele tentava traduzir em cada traço torto, em cada cor intensa, em cada olhar que deixava em suas telas. Talvez você já tenha vivido algo assim. Tentou explicar o que sentia, mas usaram contra você. Tentou pedir ajuda, mas te chamaram de dramático. Tentou caber e saiu ainda mais ferido, porque não é fácil ser alguém sensível num mundo apressado, utilitário, raso. A dor de não caber vai se acumulando. Ela não estoura de uma vez. Ela silencia. E esse silêncio, com o tempo, pesa mais que o grito. Pesa tanto que você começa a duvidar do seu próprio valor. Começa a se perguntar se o problema é você, se o mundo está certo em te deixar de lado. Mas Van Gogh seguiu. Mesmo não cabendo, mesmo sem aplauso,
sem aceitação, sem lugar. Ele seguiu pintando, como se dissesse, em silêncio: não preciso que me aceitem, só preciso existir do meu jeito. E isso, no fundo, é tudo o que sua alma também quer. Continuar existindo, continuar se expressando, mesmo quando ninguém escuta, mesmo quando ninguém entende. Porque esse impulso de ser já é a própria cura começando. Em um mundo onde tudo precisa servir para algo, Van Gogh nos lembra do valor daquilo que simplesmente é. Ele pintava sem público, sem lucro, sem reconhecimento. Sua arte não era produto, era necessidade. Era forma de respiração. Era um jeito de permanecer vivo mesmo quando tudo parecia querer apagá-lo. Van Gogh não pintava porque esperava aplausos. Pintava porque, se não pintasse, talvez não suportasse estar aqui. Hoje, vivemos presos à lógica da utilidade. Tudo precisa gerar resultado, ter propósito, render algo visível. Até nossos sentimentos são vigiados por essa régua cruel. Se não servem para nada, não deviam existir. Mas a alma não funciona assim. Ela precisa se expressar, mesmo quando nada faz sentido. Mesmo quando não há retorno. Mesmo quando o vazio parece maior que tudo. Van Gogh é uma lembrança viva de que o ato de criar pode ser mais importante do que qualquer reconhecimento externo. Que continuar fazendo, mesmo sem resultado, é um tipo de fé. Uma fé sem palavras, uma fé sem dogma, uma fé que se manifesta no gesto persistente de alguém que, apesar da dor, ainda encontra forças para colocar um pouco de cor no mundo. A disciplina de continuar mesmo sem sentido não é alienação, é coragem. É espiritualidade em estado bruto. É você dizendo com cada ação silenciosa: não sei o que isso significa, mas ainda estou aqui. E isso já é muito mais do que parece. Se hoje você sente que não serve para nada, que tudo que faz parece inútil, lembre-se de Van Gogh. Ele também pensava assim, e mesmo assim, continuou. O que ele criou, no fundo, não era para os outros. Era para que sua alma não se afogasse completamente. Talvez você também precise de algo assim agora. Não para provar nada, mas para lembrar que, mesmo sem lógica, você ainda sente, ainda pulsa, ainda vive. E isso já é criação. Vivemos em uma era onde tudo precisa ter uma explicação imediata. Se dói, queremos entender. Se incomoda, queremos resolver. Se algo nos atravessa, buscamos logo um motivo. Mas há dores que não se explicam no agora. Dores que só revelam seu significado muito depois. Às vezes, depois que tudo já passou. Van Gogh não entendeu sua dor enquanto estava vivo. E ninguém ao seu redor entendeu também. Ele foi chamado de fracassado, de instável, de irrelevante. Mas hoje, cada quadro seu carrega uma profundidade que o tempo sozinho precisou revelar. Sua dor, na época, parecia inútil. Hoje, ela é semente, é espelho, é consolo para milhares de almas que também não encontram explicação para o que sentem. Talvez você esteja tentando justificar seu sofrimento com lógica, procurando onde errou, o que faltou, o que precisa fazer para sair disso logo. Mas e se essa dor não estiver pedindo resolução? E se ela estiver pedindo presença, acolhimento, tempo? A pressa em compreender pode sufocar a experiência. E algumas experiências só se tornam inteiras quando olhadas de longe. Como uma pintura que, de perto, parece confusa, mas quando você se afasta, percebe o desenho. Se hoje tudo parece sem sentido, talvez seja porque o sentido ainda está sendo criado. Talvez você ainda esteja no meio do quadro, no meio da linha torta, no meio do azul escuro que mais tarde vai ser contraste para a luz. O tempo da alma não segue o relógio do mundo. E Van Gogh é a prova disso. Você não precisa entender agora. Precisa apenas estar, respirar, permitir que o mistério continue agindo, mesmo quando você não vê. Porque no fundo, a dor também é parte da obra, mesmo quando ainda não conseguimos ver a moldura. Para Van Gogh, pintar era mais do que criar beleza. Era sobreviver ao próprio caos. Cada pincelada era uma tentativa de organizar o que não cabia em palavras. Um gesto instintivo, quase primitivo,
de tentar dar forma ao que o sufocava por dentro. As cores que ele escolhia, os movimentos intensos, os traços que pareciam pulsar, tudo era uma linguagem silenciosa do inconsciente. Um tipo de oração visual, uma carta escrita com tinta. A psicologia profunda reconhece esse poder. Jung falava da importância de permitir que o inconsciente se manifeste através de imagens, símbolos, gestos espontâneos. A arte, nesse contexto, não é distração, é cura. É a alma tentando se recompor quando a mente racional já não dá conta. Muitas vezes, buscamos alívio apenas no pensamento. Tentamos explicar, entender, nomear. Mas o corpo guarda o que a mente não consegue expressar. E é por isso que, quando nada faz sentido, o movimento importa. Escrever uma frase solta, desenhar um traço sem forma, mexer o corpo ao som de uma música qualquer, cozinhar sem pressa, ficar em silêncio, deixar que algo se mova, por dentro e por fora. Não é sobre produzir uma obra-prima, é sobre permitir que a dor encontre uma saída que não seja o colapso. Porque a dor que não sai, adoece. E a alma, quando sufocada, grita de formas que a gente não entende. Insônia, ansiedade, apatia, exaustão. Van Gogh, mesmo sem saber, estava se tratando. Cada pintura era um grito sutil, uma tentativa de reorganizar o mundo interno através de formas externas. E mesmo quando ninguém via valor, ele continuava. Porque de algum jeito, aquilo aliviava. Aquilo o mantinha em pé. Talvez você precise disso agora. Não de uma resposta, mas de uma linguagem. Não de solução, mas de expressão. Quando nada fizer sentido, permita-se criar algo que não precisa ser entendido. Porque às vezes, é no absurdo do gesto que começa a nascer uma nova paz. Van Gogh pintou girassóis repetidamente, como se algo dentro dele estivesse pedindo luz, mesmo quando tudo ao redor era escuridão. Os girassóis não eram só flores, eram símbolos, um tipo de oração disfarçada, uma busca silenciosa por algo que ele não sabia nomear, mas que precisava sentir. O amarelo intenso, as formas circulares, a repetição quase obsessiva. Tudo falava de uma alma que tentava, de algum jeito, florescer mesmo no inverno mais interno. A beleza que Van Gogh criava não vinha da calma, vinha do caos, vinha da instabilidade, vinha da dor transformada em imagem. E talvez seja por isso que sua arte toca tanto quem também vive um tumulto silencioso por dentro. O girassol busca o sol. Mesmo em dias nublados, ele se vira em direção à luz. Talvez Van Gogh, ao pintar esses girassóis, estivesse tentando fazer a mesma coisa. Talvez estivesse dizendo: a dor existe, mas eu ainda busco algo. E talvez você também, nesse exato momento, esteja buscando um pouco de luz dentro do seu próprio inverno. A dor que parece inútil pode ser, na verdade, solo fértil. O vazio que você sente pode ser o começo de uma criação que ainda não tem forma. O cansaço que te envolve pode ser o corpo pedindo silêncio, para que a alma finalmente floresça. Van Gogh não sabia explicar por que pintava girassóis, mas continuava pintando, porque alguma parte dele sabia. Sabia que, no fundo, aquela era sua forma de continuar acreditando. Talvez sua dor também esteja tentando se transformar em cor. Talvez o que hoje parece apenas sofrimento, amanhã seja a lembrança de um tempo em que você, mesmo sem entender, escolheu continuar. Escolheu girar-se para a luz, mesmo sem sol. Escolheu viver, mesmo dentro da sombra. E isso já é beleza, já é arte, já é cura. Van Gogh não foi aceito, não foi celebrado. Foi deixado de lado, considerado estranho, incômodo, difícil de lidar. Viveu à margem, não por escolha, mas por coerência. Porque para caber no mundo, teria que deixar partes essenciais de si para trás. E ele escolheu não se amputar. A margem pode parecer solidão, mas às vezes é liberdade. É o único lugar onde ainda é possível ser inteiro. Van Gogh não brilhou nos salões. Brilhou no escuro, na solidão do ateliê, na madrugada silenciosa, no campo vazio.
Ali, ele não precisava performar, apenas existir, apenas sentir, apenas transformar. A margem é onde o mundo não olha, mas também onde o mundo não interfere. E é dessa ausência de aplauso, de direção, de moldes prontos, que nasce uma criação verdadeira. Porque na margem, tudo é mais cru, mais intenso, mais real. Se você sente que não pertence a lugar nenhum, talvez isso não seja um erro. Talvez seja uma pista, um sinal de que sua visão é rara demais para os olhos treinados demais do centro. Talvez a vida esteja te conduzindo para a borda, para que você veja de outro ângulo, para que você crie algo que o centro nunca permitiria. Van Gogh criou o que ninguém criou, porque viveu o que ninguém suportaria viver. Sua dor não o quebrou, o moldou, o afinou, o preparou para enxergar beleza onde ninguém via nada. Você pode estar nesse processo agora, vivendo a dor de estar à margem, de ser mal compreendido, de parecer deslocado, mas talvez essa seja a melhor posição para algo novo nascer, porque só quem vê de fora consegue pintar o que está dentro, e só quem vive no limite reconhece o que é essencial. A margem não é o fim, é o começo do que é verdadeiro. E você talvez esteja mais próximo da sua verdade do que imagina. Quando nada fizer sentido, lembre-se de Van Gogh. Ele não esperou que o mundo o aplaudisse para continuar. Não esperou que sua dor passasse para começar a criar. Ele simplesmente seguiu, com suas tintas, suas angústias, seus cadernos de cartas, seus dias silenciosos. Ele seguiu mesmo sem ver luz, mesmo sem saber se valia a pena, porque, talvez, ele soubesse que continuar não é um gesto de otimismo, é um gesto de alma. Você não precisa entender agora, nem precisa estar bem. O que você precisa é de espaço interno para sentir, para respirar, para permitir que a dor esteja com você sem se tornar você. E nisso, há dignidade, a força, a beleza. Porque viver, mesmo sem sentido, já é um ato de criação. A arte de Van Gogh não salvou a vida dele, mas pode salvar a sua, porque ela continua falando, continua tocando, continua dizendo, mesmo em silêncio, você não está sozinho. E às vezes, isso é tudo que a gente precisa para não desistir. Resistir não é lutar contra o mundo, é acolher-se dentro dele. É permitir que algo em você continue, mesmo que o resto queira parar. É respeitar sua dor como parte do caminho, como uma fase, como um estado que não precisa ser resolvido, apenas atravessado. Enquanto você respira, ainda pode pintar, ainda pode escrever, ainda pode sentir, ainda pode ser. E mesmo que ninguém veja agora, mesmo que pareça inútil, isso pode tocar alguém um dia, talvez até você mesmo, no futuro. Van Gogh viveu apagado e morreu invisível. Mas sua alma, por não ter desistido, ainda acende luzes na escuridão dos outros. Talvez a sua alma também esteja fazendo isso agora, sem saber, sem ser reconhecida, mas fazendo, sendo, criando. E isso já é tudo.